Voltando novamente com as notícias do esporte, mas agora com a participação do Juan Andrade. Juan, a gente estava conversando com o Diegão, né? Que é uma sexta-feira muito triste. E você traz pra gente o desdobramento aqui no interior com essa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso, Ana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é um episódio muito triste, né? Acho que o maior da história do Flamengo. 10 pessoas morreram nessa infeliz tragédia. E a gente encontrou aqui no interior do Rio um personagem que joga atualmente na base do Flamengo. Ele é de São Pedro da Aldeia, mora no bairro Baixo Grande. Ele joga na base do futsal do Flamengo, na verdade, está passando por um período de transição. Só te cortando, desculpa, perdão, mas é porque enquanto você vai trazendo essas informações pra gente, a gente está vendo imagens desse incêndio no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu. Aí, desculpa, corte, tá? Mas continue seu raciocínio. Isso, e esse jovem aqui de São Pedro, ele joga na base do Flamengo, no futsal, está passando por um período de testes para poder fazer essa transição do futsal para o futebol de campo, que acontece muito na base dos clubes grandes, né? E na próxima semana ele começaria um período de treinamento no CT do Flamengo, no CT do Ninho do Urubu, onde aconteceu essa tragédia, e ficaria nesse alojamento onde aconteceu esse trágico episódio. E você conversou com ele, com os pais, com a assessoria? Eu conversei com a assessoria de imprensa dele, porque ele ainda está muito abalado. Conversei com a assessoria de imprensa, eles optaram por não falar nesse momento de dor, né, de luto de todos, né, nesse momento tão triste na história do clube e também do esporte brasileiro, no geral. E nesse momento eles preferiram não falar, até mesmo para se preservar, para não entrar num momento tão ruim na história do clube. Respeita, né, claro, esse momento da família, né, do jovem. É um menor também, a gente não pode colocar aqui a foto de quem é o rapaz, então a gente, claro, obviamente respeita esse momento. Exatamente, e assim, você vê que na próxima semana ele começaria uma atividade em busca de um sonho, justamente como muitos desses jovens estavam lá para poder conseguir o sonho de ser um jogador de futebol, que é algo tão cobiçado por muitas crianças no Brasil inteiro. Então, você vê que na próxima semana ele estaria lá como esses jovens. E o fato de estar, né, uma programação de estar lá na próxima semana e acontecer algo, deve passar um filme na cabeça, exatamente, né? Como muitos jovens que estavam lá durante o episódio conseguiram... Ele conhecia? Pela assessoria de imprensa, o assessor de imprensa dele me falou que ele conhecia alguns jovens desses que acabaram falecendo, mas assim, ele não chegou a atuar, porque por conta da idade dele, ainda é muito jovem, então está fazendo essa transição, não tinha um contato direto dentro de campo com essas vítimas. E claro, Juan, não poderia ser diferente, muitos comentários chegando aqui hoje no RJ1 justamente sobre essa tragédia no Rio de Janeiro. Vou até te convidar para chegar aqui mais pertinho do Julian, que ele vai colocar para a gente, Julian, os comentários, e aí eu trouxe o Juan, porque ele também pode, né, fazer a observação dele também. Então, a gente tem a participação da Marta. Ela é de Rio das Ostras, ela está dizendo aquilo que a gente falou até durante o jornal, Ana, que o ano mal começou e cheio de notícia triste, né? Cheio de tragédia. Então ela está lamentando esse ocorrido. A Roma de São Pedro da Aldeia também, dizendo que está prestando solidariedade para todos os familiares, porque é realmente uma situação muito difícil, né? Eram jovens. Acho que perder qualquer um da família, né, já é difícil. Imagina uma pessoa jovem, né, filho e tudo mais. A maioria vinha de fora do estado, né, em busca desse sonho de ser um jogador do Flamengo, um clube grande. Exatamente. Foi a gente fala assim, né, quando acaba acontecendo uma tragédia dessa e mortes envolvendo jovens, crianças, a gente fala, não é a ordem natural das coisas. Exatamente. Porque é muito difícil, deve ser muito difícil, eu não sou mãe, mas deve ser muito difícil para uma mãe, para um pai, enterrar o filho, né, Juan? Exatamente. A gente viu o desespero do pessoal, dos familiares na frente do CT do Ninho do Urubu, procurando informações para saber onde que estavam, saber notícia desses jovens lá que estavam treinando, né? Tinham toda uma semana pela frente aí para poder... Pois é, e o Léo Almeida, ele está dizendo que foram sonhos interrompidos, né? Era o que a gente estava comentando até mesmo antes do jornal começar. Eram jovens que tinham um sonho de ingressar logo, né, na carreira de jogador de futebol, e esses sonhos foram, infelizmente, interrompidos. Obrigada, Juan. Perdão, Julian, Juan, né? Juan, você vai fazer uma reportagem e vai colocar no GE sobre esse caso? Isso, a gente vai procurar alguns jogadores que já tenham passado pela base do Flamengo, que conheçam um pouco mais o funcionamento do Ninho do Urubu, né, que nesse alojamento seria desativado até mesmo agora, para poder, como a inauguração de um novo módulo no CT do Ninho do Urubu, a gente vai procurar saber alguns jogadores que já atuaram na base do Flamengo para poder fazer uma reportagem aqui para o Globoesporte.com na InterTV. Obrigada, Julian. Obrigada, Juan. Obrigado.